Olá, tudo bem com você? Uma notícia que na semana passada chamou a atenção de adventistas ao redor do mundo foi a descoberta de uma carta inédita de Ellen White. Essa carta estava guardada num armário lá no Pacific Union College, que é um internato, um colégio adventista nos Estados Unidos, e permaneceu assim por muitos anos. Como não tinha assinatura na carta, na folha de papel, as pessoas não atribuíram aquela carta à escritora, famosa escritora adventista Ellen White. Até que especialistas analisaram a caligrafia e outros detalhes daquela carta e finalmente foi atestada a autenticidade. Obviamente que logo já se levantaram alguns alarmistas ou adeptos de teorias da conspiração para dizer que a Igreja Adventista estaria escondendo materiais de Ellen White, estaria escondendo testemunhos de Ellen White que, quem sabe, trazem mensagens impactantes e que reprovam a Igreja ou coisa parecida. Na verdade, há muitos livros de Ellen White já publicados que reprovam, sim, a liderança, reprovam atitudes da Igreja que devem ser corrigidas, e é para isso mesmo que serve um profeta. Enfim, e o fato é que todos os materiais conhecidos de Ellen White já foram publicados, tanto em inglês e boa parte também em português e em outras línguas, estão disponíveis lá na sede mundial da igreja em Maryland, nos Estados Unidos. Estão ali localizados num cofre, no White State, e, como eu disse, estão disponíveis, né? Existem aplicativos já com todos os livros de Ellen White, todas as obras publicadas dela, tanto em português quanto em inglês e outras línguas. Enfim, hoje o acesso a esse material é bastante facilitado. A Igreja Adventista na América do Sul e a Casa Publicadora Brasileira têm feito grandes esforços para disponibilizar esse material, inclusive a custo bem baixo, como é o caso de 2 boxes que já foram lançados com vários livros dela, com preço aí cada box de menos de R$20. Quer dizer, realmente é um preço bastante simbólico e que possibilita aos nossos irmãos terem esse material com um baixo custo, com uma qualidade muito boa e poderem ler esses testemunhos tão importantes. Há também a coleção encadernada, obviamente que é um pouco mais cara porque ela tem uma qualidade superior, e a gente que compra livros aí sabe que realmente, infelizmente no Brasil, livros, essas obras não são tão baratas assim, né? Mas, como eu disse, há opções variadas. Temos aí encadernadas, temos brochura, temos aplicativo. Esses livros estão totalmente disponíveis, não tem nada escondido, nada oculto, nenhuma tentativa aí por parte da igreja, de sua liderança, de esconder esse material, até porque Ellen White mesma recomendou que tudo fosse publicado e fosse disponibilizado. Eu conheço pessoalmente os diretores do White State. Um deles, o diretor associado, é o pastor Alberto Tim, foi meu professor de teologia, um homem de Deus, um grande acadêmico, um pregador da palavra de Deus, uma pessoa muito sincera, e eu tenho certeza que tem feito um tremendo trabalho lá na sede mundial da igreja, e não há por que desconfiar desses homens de Deus, do que eles têm feito realmente em favor das publicações de Ellen White. Antes de partir para o conteúdo dessa carta, dessa nova carta inédita que foi redescoberta, eu gostaria de falar para você um pouquinho sobre o porquê eu e os adventistas acreditamos que Ellen White, lá no século XIX, aquela menina que começou com 17 anos a ter visões e sonhos, foi realmente uma mulher usada por Deus, desenvolvendo assim um ministério profético. Ela escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas, teve milhares de visões e sonhos, e foi uma pregadora uma época em que realmente havia muito preconceito com mulheres, né, no ministério, pregando o evangelho, desenvolvendo uma liderança. Ela foi realmente uma mulher à frente de seu tempo. Agora, por que crer que Ellen White realmente foi uma profetisa inspirada por Deus? Eu quero te contar primeiramente uma pequena história, uma ilustração, e depois quero analisar alguns textos bíblicos com você, e finalmente então vamos mencionar aqui o conteúdo daquela carta que foi descoberta. Imagine 2 capitães de barco. O primeiro capitão, os 2 capitães recebem ali um mapa e instruções para começar a viagem de navio, de barco, ali através de um rio. O mapa e as instruções dizem que a certa altura da viagem, o capitão receberia uma pessoa, viria até o barco, viria a bordo e lhe daria mais instruções para concluir a viagem, porque o mapa leva até certo ponto. Dali para frente, o mapa diz, e as instruções estavam ali deixando bem claro isso,
que uma outra pessoa daria novas recomendações, instruções, conselhos para que a viagem pudesse ser completada. Então o capitão A, digamos assim, ele começa a sua viagem, chega até o ponto em que o mapa indicava e aí espera por aquela pessoa que traria mais informações a fim de concluir a viagem. Muito bem. O capitão B, da mesma história, hipotético, né? Ele navega, orientado pelo mapa. Quando chega ao ponto em que, segundo o mapa, haveria mais instruções, ele pensa, por que eu vou receber novas instruções se eu já tenho o mapa? Eu vou usar o mapa e já é suficiente para mim, e vou seguir a viagem. Eu te pergunto, qual desses capitães, A ou B, foi realmente fiel ao mapa, às instruções do mapa? Aquele que, obedecendo ao mapa, esperou mais instruções, mais recomendações, ou aquele que, tendo o mapa na mão, não quis dar atenção ao que o mapa dizia, que haveria mais instruções para o fim da viagem? Essa ilustração simples, essa comparação simples nos ajuda a entender o seguinte: se a Bíblia Sagrada dissesse, ou se a Bíblia Sagrada nos disser que nos últimos dias haveria realmente um dom profético para que pudéssemos receber mais instruções a fim de chegar ao fim da viagem até a volta de Cristo, quem realmente estaria obedecendo a Bíblia Sagrada? A pessoa que aceita o fato de que o dom profético se manifestaria nos últimos dias, ou a pessoa que, tendo a Bíblia, rejeita o fato de que nos últimos dias haveria o dom profético? É para pensar, né? Eu quero partilhar com você alguns textos aqui. Eu não terei tempo assim de ler todos eles com você, mas eu quero te pedir que faça o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um estudo, outros vídeos, alguns materiais de apoio, para que você possa então ler com calma esse estudo, né, que fala sobre o dom profético na Bíblia. Algo muito importante, até porque hoje em dia existe muita confusão com respeito a esse dom. Pessoas que, por exemplo, rejeitam o ministério profético de Ellen White, aceitam, por exemplo, que homens ou mulheres se levantem nas igrejas e falem como se fossem profetas, como se houvesse realmente uma abundância de profetas. Na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que não foi um dom assim tão manifestado com tanta frequência. Deus suscitou profetas e profetisas em momentos chave da história da sua igreja. Por exemplo, no tempo do dilúvio, Deus usa o profeta Noé. No tempo de apostasia de Israel, quando a nação estava realmente muito corrompida com idolatria, Deus usa Elias para uma reforma. No tempo do Êxodo, Deus usa Moisés como seu profeta. E pouco antes do aparecimento do ministério público de Cristo, Deus usa João Batista como seu profeta. Enfim, em cada momento crucial da história, Deus usa o dom profético para advertir seu povo, para aconselhar seu povo. Será que nos últimos dias, quando Cristo está prestes a voltar, Deus deixaria a igreja sem orientações adicionais? Deixaria a igreja sem o dom profético que a trouxesse de volta à palavra de Deus para buscar ali instruções para chegar ao fim da viagem? Eu penso que não, que na verdade esse dom ele permanece com a igreja, mas a gente deve testar, como diz a Bíblia lá em João, 1 João 4:1, temos que provar os espíritos para ver se procedem de Deus. E como podemos provar se os espíritos procedem de Deus? Como podemos determinar se um profeta é de Deus ou é um falso profeta? Simples, estudando a Bíblia. A Bíblia é o nosso parâmetro, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É pela Bíblia que devemos provar se um profeta, um pretenso profeta, realmente tem uma mensagem que vem de Deus ou não. Se a mensagem desse profeta ou dessa profetisa estiver em desacordo com qualquer parte da Bíblia, devemos já de cara descartá-lo. Então aqui nesse estudo que eu vou deixar para você na descrição do vídeo, fala sobre como distinguir o falso do verdadeiro profeta. Há vários textos bíblicos aqui que ajudam a fazer isso. Que fenômenos físicos ocorrem com o profeta quando ele está em visão, isso é muito interessante também. O que haverá nos últimos dias, Mateus 24:24, esse texto é muito interessante. Ali Jesus nos adverte quanto à existência de falsos profetas e falsos cristos nos últimos dias. Essa advertência de Cristo, na verdade, seria absurda, seria desnecessária, caso não houvesse o verdadeiro dom profético, não é verdade? Seria mais ou menos como se eu dissesse a você, cuidado com as notas falsas de R$13. Não existem notas de R$13, então você diria, para que tomar cuidado se essa nota não existe? Agora se eu dissesse, cuidado com as notas falsas de R$50, aí sim você teria que tomar cuidado.
Da mesma forma, seria estranho Jesus advertir quanto à existência de falsos profetas se não houvesse o verdadeiro profeta, né? Essa advertência já nos mostra que realmente haveria o verdadeiro dom profético nos últimos dias. Efésios 4, 8, 11, 12 e Joel capítulo 2, de 28 a 32, também são textos que nos mostram que sim, haveria o dom profético, entre outros dons, nos últimos dias. Joel mesmo diz que na fase final da história, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, né? E Efésios menciona aqui dons que Jesus deixou para a igreja até a volta dele, e entre os quais está o dom de profecia. Lá em Apocalipse 12, 17, são apresentadas as duas características da igreja de Deus nos últimos dias. E aqui é dito que ela guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, lá em Apocalipse 19, verso 10, é apresentado como o dom de profecia. Portanto, a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus na Bíblia, a igreja que vai até o fim do tempo, a igreja que vai proclamar as mensagens angélicas de Apocalipse 14, essa igreja guarda os mandamentos de Deus e crê no dom profético manifestado ao longo da história e nos últimos dias, claro, por meio da profetisa que Deus escolheu para advertir seu povo e ajudá-lo nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Bem, o fato é que a Bíblia apresenta uma promessa muito bonita para aqueles que acreditam no dom profético, né? Segundo Crônicas capítulo 20, verso 20, Apocalipse 22, verso 7, há uma bem-aventurança, inclusive, para aqueles que aceitam, creem no dom profético. Mas Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, nos faz uma advertência. Ele diz que nós devemos examinar tudo, e o contexto ali fala de profecias, examinar tudo e reter o que for bom. Eu admito e confesso a você que não foi fácil para eu aceitar o dom profético de Ellen White quando eu estudei esse assunto pela primeira vez. Eu pensava que os profetas tinham encerrado sua missão lá na Bíblia, e João, no Apocalipse, teria sido a última manifestação do dom profético. Até que eu estudei a fundo a palavra de Deus, e tenho feito isso já há 30 anos, e percebi que, graças a Deus, o dom de profecia permanece com o povo de Deus, aquele que é fiel aos seus mandamentos, aquele que procura fazer a vontade de Deus expressa na Bíblia. E esse dom realmente é uma bênção, porque ele orienta, ele repreende, ele educa, ele é indispensável para aqueles que estão caminhando rumo, como eu disse, rumo à Canaã celestial. O que eu posso dizer para você é o seguinte: faça como eu. Eu duvidei, eu tenho uma natureza bastante cética até hoje. Eu costumo dizer que o bom ceticismo é esse, de você não aceitar tudo só porque alguém falou para você, mas também é perigoso rejeitar tudo, né? Então nós temos que ter essa atitude dupla, né, de não aceitar tudo que nos vem, tudo que nos apresentam, nos falam, e também não rejeitar tudo. O conselho bíblico, como vimos, é provar, é investigar, é analisar. Então, o meu conselho a você, se eu posso dizer assim, é leia alguma coisa do que Ellen White escreveu. Eu tenho lido os livros dela já também há 30 anos. A Bíblia é, sem dúvida nenhuma, a minha regra de fé e prática. Ela é o meu aferidor, ela é a régua com a qual eu meço as verdades que me apresentam por aí. E estudando a Bíblia todos esses anos e lendo os livros de Ellen White, eu não percebi qualquer incoerência ou contradição entre eles. E sem dúvida que ler os livros de Ellen White me faz aproximar ainda mais da Bíblia e do meu Deus. Tem feito muito bem para mim. E eu não queria guardar isso só para mim, queria que você também pudesse ter a chance de conhecer. Se você ler e perceber que não tem valor nenhum ou que está em desacordo com a Bíblia, muito bem, você perdeu algum tempo talvez, mas não perdeu muita coisa, né? Agora, se você desprezar essa possibilidade, não ler, não conhecer esse material, você pode estar perdendo muito. Imagine, se Deus usou alguém em tempos mais recentes, não é um profeta bíblico, é um profeta não canônico, obviamente, não é uma segunda Bíblia. Nenhum adventista pensa que Ellen White, ou que ela escreveu, seja uma segunda Bíblia. Ela mesma disse que os escritos dela não devem ser considerados como uma segunda Bíblia. Não mesmo. Agora, eles nos aproximam da Bíblia. Eles nos aproximam de Jesus. E se você desprezar essa possibilidade, você pode estar jogando fora uma chance de enriquecimento espiritual, de crescimento espiritual. Então fica aqui o meu desafio para que você compare tudo que ela escreveu com a Bíblia. E se você, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, analisando tudo, puder perceber que aquilo é bom, retenha, guarde para você, leia, cresça e seja abençoado. Repito,
O material dela está disponível hoje em várias plataformas e é muito fácil você ter acesso a isso. A igreja não esconde nada, não tem por que fazer isso, é uma bênção para a igreja, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, no Centro Universitário Adventista, o NASP, em Engenheiro Coelho, há ali o Centro White e há cópias de todos os materiais que estão disponíveis, os originais dos Estados Unidos, cópias aqui no Brasil. E algumas cartas originais também estão ali no Centro White. Então, fica o convite, se você puder um dia também visitar esse local, esses locais, não é? Mas se não, você pode também usar sim o aplicativo, né? Ellen White, escritos de Ellen White lá, você pode baixar isso no seu celular e ler, pesquisar tudo o que ela escreveu e está disponível, né, para nós. Bem, vamos à carta inédita então. Ela foi descoberta, ela já estava, né, lá no PUC, é o Pacific Union College, como eu disse, uma escola adventista nos Estados Unidos. Como a assinatura não estava presente na carta, por muito tempo se achou que não fosse dela, mas até que se percebeu, estudando um pouco melhor o manuscrito, que realmente era uma carta de Ellen White. Então trata-se de uma carta pessoal endereçada ao missionário evangelista John Orr Corliss. E o conteúdo traz um desabafo da autora com respeito à incredulidade em relação aos testemunhos, principalmente por parte de alguns líderes. Realmente é uma preocupação de Ellen White, não é inédita nesse sentido, porque essa mensagem já está presente em várias obras dela, testemunhos para a igreja, por exemplo, conselhos para a igreja, testemunhos seletos, né? Mensagens escolhidas, ela fala muito sobre isso, sobre a importância de não rejeitar os testemunhos, né, os escritos dela, e especialmente a liderança, que deve dar exemplo no sentido de ler, conhecer e viver os conselhos que ela apresenta nesses livros. Então na carta ela diz que o nosso trabalho consiste em falar bastante sobre a piedade prática e que o povo de Deus corre perigo ao não apreciar a grande luz e os grandes privilégios que tem. Especialmente a bênção de termos os testemunhos como uma luz na escuridão. Ela diz que os líderes devem estar à frente do povo, dando exemplo e importância ao que Deus tem revelado por meio de seus profetas. Alguns desses homens têm orgulhosamente dado prioridade às suas ideias em detrimento da luz que Deus lhes deu, prejudicando e influenciando para o mal aqueles a quem eles lideram. Grave coisa é espalhar sementes de incredulidade, diz Ellen White nessa carta. Outros minimizam a importância dos testemunhos a fim de continuar nos erros que esses escritos condenam. Segundo ela, se a confiança das pessoas nos testemunhos do Espírito de Deus for destruída, presenciaremos uma situação grandemente desmoralizante. Que esses apelos de Ellen White, eu estava lendo aqui agora uma postagem que eu fiz em meu blog outraleitura.com.br. Lá no blog, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link direto para o site do Pacific Union College. Você pode então lá ver a carta, uma fotografia da carta e ler o original mesmo, né? Mas que Deus nos ajude realmente a atender esses apelos de Ellen White, não só nessa carta, mas em toda a sua literatura, para que nos consagremos mais, para que nos preparemos para a volta de Jesus e entendamos que o que Deus revelou na Bíblia e também por meio dela são conselhos de um Deus que ama, um Deus que repreende porque ama, um Deus que aconselha porque ama e um Deus que quer nos ver preparados para a sua volta. Os escritos de Ellen White são surpreendentes porque no século XIX ela falou sobre medicina, quando a medicina daquele tempo era muito rudimentar. Ela falou de conceitos avançadíssimos em medicina. Ela falou sobre psicologia, falou sobre educação, teologia. Uma mulher que não teve estudo formal, ela teve que interromper seus estudos lá no nível fundamental. Uma mulher que não era uma erudita, digamos assim, e no entanto, seus escritos hoje inspiram o funcionamento, por exemplo, da enorme rede de hospitais adventistas no mundo, da escola adventista, da educação adventista, que é a segunda rede educacional, a segunda maior rede educacional do mundo, ficando atrás apenas da milenária escola, das escolas católicas, né? Então realmente é alguém que se deve respeitar. Alguém cujos escritos devem ser analisados com muito carinho, com muita atenção, porque sem dúvida estavam muito à frente de seu tempo e estão de acordo com as últimas pesquisas científicas e com tudo que a gente vê hoje no mundo, e com certeza podem ser, são confiáveis. E você vai ser muito abençoado se os ler e levar em conta seus conselhos, tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a dar mais tempo, mais atenção, mais consideração para aquilo que Ele revelou por meio de seus profetas,
porque isso é importante para a nossa vida espiritual. Um grande abraço.